Só chega só um tiquinho para lá, só. Isso. Só pra gente... Tá bom aí? Isso. Muito bem, queridos. Estamos voltando aqui agora, tentando transmitir. A internet deu uma caidinha. E aqui na onde a gente está, o barulho da chuva atrapalha um pouco. Mas nós vamos continuar. O assunto estava excelente, estava ótimo. Pastor Hamilton dando a sua visão em relação a como era antigamente. Por exemplo, antigamente o pastor Hamilton, quando criança, foi criado no meio do culto, né? Aquela classe classe não, o grupinho das crianças, né? Das crianças. Cordeirinho de Cristo, sei lá. Tinha Cordeirinho de Tinha Cristo, Cordeirinho de Cristo. Ovelhinhas de Cristo. Ovelhinha de Cristo. Então tem essas coisas que antigamente tinha. Hoje, sala das crianças. Algumas igrejas têm. Aqui a gente chegou a ter também, não está tendo, mas o que acontece? A gente vê que é o seguinte, existe os pós e os contra, né? O lado positivo e o lado negativo. Só vou conferir aqui, o pastor. Sim. Tá bom. Então pode prosseguir lá o seu Então, para concluirmos, não está se falando a inexistência da sala. Você não está sendo contra isso, né? Não. O que nós falamos e que vai justamente bater nessa situação é o preparo, que tenha a sala, mas que tenha o preparo. Que a sala não seja simplesmente um refúgio só para que o templo não fique com as crianças que são julgadas como aquelas que não dão atenção, aquelas que fazem bagunça, aquelas que atrapalham o culto, o que não bate com a palavra de Deus, porque quando tentaram impedir as criancinhas, Jesus falou, olha, não as impeçais, porque dos tais é o reino. Então está se batendo na questão do despreparo, e que quando é a palavra, justamente essa criança, ela sai do templo, e em linhas gerais ela não ouve a palavra. Pastor, mas lá na salinha ela vai ter a mensagem dela. Sim, porém, nem todas as salinhas estão preparadas. Inclusive, tem pessoas que vão para a salinha e chegam lá, o tempo todo no WhatsApp, e as criancinhas estão lá com um papel e uma canetinha na mão, só marcando o tempo da mensagem terminar. Jesus está no templo, irmãos, com 12 anos de idade. E pelo Código Judaico, por que o pessoal está alarmado com Jesus com 12 anos de idade? Porque a Torá, ela era decorada com 13 anos. Eles não estão alarmados com o fato dele ser criança, estão alarmados com o fato dele não ter a idade de decorar a Torá, e ele está falando da Torá. A idade correta era 13, ele tinha 12. Então, muitas pessoas pensam que eles estavam maravilhados por Jesus ser criança. Não, eles estavam maravilhados. Por isso você vai ver que no texto, eles fazem questão de enfatizar que ele tinha 12 anos, porque eram com 13. Hoje as nossas crianças, elas não sabem nada de Bíblia. Eu lembro que quando criança, eu decorei. Primeiro eu fui saber quantos livros tinha no Novo Testamento, 27 livros. Quantos livros tinha no Antigo Testamento? 39 livros. A Bíblia então tem 66 livros. E eu falava Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e assim por diante, quando criança. Então era essa prática, e nós aprendimos até com historinhas, mas historinhas bíblicas. Então é sobre isso, não é sobre a questão em si da salinha, é sobre a questão do despreparo, e nós tiramos a oportunidade das nossas crianças ouvirem a palavra, e nós então no futuro queremos essas crianças enraizadas. Mas como ficar enraizada sem a palavra? Na verdade, essa criança sempre esteve desviada, ela sempre esteve fora da igreja.
nós as colocamos. Então, veja bem, a questão familiar, hoje nós estamos falando sobre família e ministério, não há como se separar, não há como divorciar. A questão ministerial está lado a lado, ombro a ombro com a questão ministerial. Rui Barbosa dizia o seguinte: a família é a célula máter da nação. Famílias bem estruturadas, a tendência é a nação bem estruturada. A mesma coisa serve para o ministério. Uma pessoa ministerialmente falando, desestruturada na família, ele vai estar desestruturado no seu ministério, não tem como. E há também aquele negócio dos pais serem os responsáveis de ensinar os filhos, né? Porque, na verdade, o que a gente faz? O pai não ensina o filho em casa e quer que a igreja ensina. Ensina. E a Bíblia diz que essa que tu leu aí, ensina o menino no caminho que deve andar, quer dizer, é o pai que deve ensinar. Lá em Deuteronômio está falando que os pais, né, devem ensinar os filhos andando, sentando à mesa e tal, quer dizer. Então, a responsabilidade dos pais é muito grande. Sim. E a gente está terceirizando isso para terceirizando. O colégio não tem a obrigatoriedade, a missão de educar a criança. São os pais. E nós estamos deixando esse educar, nós estamos deixando por conta da internet, por conta da série, por conta dos programas televisíveis, por conta, às vezes, até de um vizinho. Mas nós mesmos não estamos deixando a nossa digital na nossa criança, nos nossos filhos. Entendi. E no tempo passado, a família primava por deixar a sua identidade, tanto que a gente falava: eu sou da família Silva, eu sou da família do fulano de tal, e aí olhava-se para o filho daquele fulano de tal e falava: esse aqui tem a digital do seu pai, realmente ele procede como seus pais. Então, assim, eu preciso estruturar a questão familiar, a minha família, para então eu estruturar o meu ministério. Entendi. No livro de Esdras, no capítulo 10, o povo está ali em constante guerra, mas a gente percebe, especificamente no capítulo 10 de Esdras, que antes deles partirem para a conquista, ele faz uma oração de confissão de pecado, e a Bíblia vai dizer que ele chama toda a família. A Bíblia vai dizer que o jovem vem, o adolescente vem, a mulher vem, o homem vem, e todos entram naquela proposta do homem de Deus, e eles se arrependem, e esse arrependimento chegou às narinas de Deus, e Deus fez o que fez ali, por conta dessa confissão entre famílias. Entendi. A Bíblia vai dizer na primeira carta a Timóteo, por exemplo, no capítulo 5, verso 8, aquele que não cuida bem dos da sua casa, negou a fé e é pior do que os infiéis. Na mesma carta, no capítulo 3, verso 5, o que ele diz? Se você não cuida bem da tua casa, você não terá como cuidar bem da igreja de Deus, da igreja, da obra de Cristo. E hoje a gente vê muito, infelizmente, não sou eu que estou falando, não sou eu o único a ver, isso está nítido, está escancarado. Pessoas que no altar têm uma conduta, pessoas que no altar, quem olha diz, aquele ali é homem de Deus, mas quem somos nós fora do altar? E quando eu digo altar, não estou direcionando a pastores, porque quando fala altar, pensa assim que é pastor. Altar é quando nós servimos a Deus e nós temos um altar, o nosso altar de adoração. Então, quando eu estou na minha adoração, pelo menos eu acho que é adoração, eu estou ali, que quem olha para mim fala assim: meu Deus, esse cara é um anjo. Porque tá ali. Por que estou ali? É só nós lembrarmos um pouquinho de Noé. Pastor, se eu estiver pode falar, atropelando aqui. Está ótimo. Noé, ele entra na arca e ele coloca toda a sua casa. Muita gente poderia ficar: uau, que maravilha! Se acontecer comigo como aconteceu com Noé, já estou feliz, porque ele colocou na arca a sua família. A sua família. Queridos, a arca não representa o céu. Podemos até entrar na arca, mas e o céu? A arca representa, vamos colocar aqui, a igreja hoje que tem essa estrutura.
Até porque Deus deu uma ordem e ele era um homem que cria no Senhor Jesus. Ele era um homem que seguia Jesus. Então, para ele receber aquela ordem e obedecer, coloque teus filhos dentro da arca, para ele era uma maravilha, para ele era o seu cotidiano. E ele obedeceu fielmente a Deus. Mas colocar a família na arca não é tudo. Colocar a família na arca, trazer a família para a igreja, tem pessoas maravilhadas, e é para nós ficarmos maravilhados mesmo. Eu e minha casa estamos na igreja, eu e minha casa servimos ao Senhor, mas o melhor do que isso é você e sua casa, é eu e minha casa alcançarmos o céu, a salvação. Essa é a nossa luta. A família estar na igreja é um ponto, a família galgar os céus é outro ponto. Isso. Então Noé entra na arca, a arca não tipifica os céus, insisto em repetir, a arca pode tipificar a igreja, a construção, mas não o céu. Quando Noé entra na família, ele entra com a propositura de estar obedecendo a ordem de Deus. Ele entra com a propositura de que a família também está obedecendo juntamente com ele. Claro, a família dele o ajudou muito. E com certeza, se é uma alegria para mim entrar na igreja, a minha maior alegria é eu entrar e os meus filhos e toda a minha casa entrar também. Mas quando saímos da igreja, quem somos nós? O problema não foi Noé entrar na arca com a sua família, o problema foi Noé sair da arca. Noé entrou na arca, né, com aquela posição de cristão. E os seus filhos aceitaram o convite para entrar na arca porque falaram: papai é servo de Deus. Noé passa o tempo todo cuidando de animais. Quando ele sai da arca, ele vai querer fazer uma coisa que ele não está acostumado. Ele vai plantar uma vinha. Tem muita gente saindo do ministério que Deus colocou nas suas mãos. A sua vida toda, ministerialmente, foi uma. Aí você está vendo alguém se dando bem com outro ministério, você quer pular para aquele outro ministério sem Deus ter mandado. Eu passei muito isso na minha juventude. Porque, vamos combinar aqui, quem é da antiga sabe, a galera que cantava, namorava muito mais do que a gente, né? Quem falava, quem tocava, tinha muito mais. Eu nunca toquei, sou desafinado, então imagina. E Deus falando, teu ministério é esse aqui. Então Noé pula por uma coisa que não era dele, foi plantar uma vinha. Foi justamente a vinha que trouxe sobre ele o quê? Vergonha. Saiu do ministério dele. O problema não é entrar na arca, o problema é sair da arca. A arca é a igreja hoje, templo. E aí Noé quase trouxe maldição para toda a sua casa, né? Ele se embriaga justamente com aquela vinha que ele não sabia nada de vinha, ele sabia de animais. Foi para a vinha, se embebedou, não aguentou aquilo ali, os filhos veem ele nu, e aquilo ali poderia trair, porque o Código Judaico jamais permite isso, permitiria, né? E aí, olha só o problema. Então, às vezes nós saímos, e às vezes quando nós saímos da igreja, quem nós somos? Talvez estamos atraindo maldição com a nossa conduta, porque quando chegamos em casa, a embriaguez nos toma. Passei o tempo todo na arca, cuidando dos animais, obedecendo a Deus, cuidando da minha família. Na igreja é maravilha, pregação, louvor, adoração, mas quem sou eu quando eu chego na minha casa? Lá eu planto uma vinha, vou me embebedar às vezes, saio da minha sensatez para a insensatez, meus filhos vendo, é esse aí que é papai que estava lá no altar, é esse aí que é papai que estava lá na igreja, e olha como papai é com mamãe, olha como papai é conosco, e é aí que está a nossa embriaguez, e muitos há que estão embriagados, e os filhos estão vendo a nossa vergonha, porque, queridos, quem passa vergonha não são os filhos, ou a esposa, ou o esposo, dependendo de quem está trazendo essa maldição sobre a família. Quem passa vergonha é quem age assim. Quem passou vergonha não foram os filhos, foi Noé. Depois ele soube, através dos filhos, que ele estava nu. Claro que ele vai lá, o Código Judaico não permite isso, seja você amaldiçoado, mas na verdade ele é que trouxe aquela má conduta. Então quem somos nós quando estamos em nossa casa? Não podemos deixar uma roupa na porta da igreja, uma roupa de santidade. Quando chegamos na igreja, vestimos ela e somos santo, 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 e ao sairmos da igreja deixamos ela pendurada
e vamos para as nossas casas como se não fôssemos servos de Deus, quando na verdade o nosso culto, pelo menos deveria, continuar na nossa casa. É sobre essa questão que às vezes a família se perde. Muita gente está só esperando, muitos filhos estão esperando só o momento de ir embora, porque não aguenta aquilo que eles chamam de hipocrisia, de falsidade, né? Isso para não dizer outras palavras aqui de microfone aqui do programa do nosso pastor. São tantas palavras horríveis, eu recebo jovens para conversar comigo e vocês não têm noção do nome que eles chamam os pais que agem assim. E eles falam que estão revoltados com Deus, porque é uma tamanha falsidade. Então, queridos, é sobre isso, é nós sermos um só dentro e fora do templo. É nós sermos um no altar do Senhor, mas lembrar que esse altar do Senhor continua nas nossas casas. Deus exige de nós santidade em todos os lugares em que colocarmos a planta dos nossos pés, mas principalmente na nossa casa. Se você ler os textos bíblicos, sempre Deus está enfatizando sobre nós e a nossa casa. Deus não está desvalorizando a questão templo, mas Ele está valorizando ainda mais a nossa casa. A nossa casa verdadeiramente deveria ser o nosso primeiro ministério. É ali que eu preciso verdadeiramente mostrar que sou servo ou serva do Deus Altíssimo. E é aí que a gente tem falhado na nossa pregação, no nosso ensino para os nossos filhos. Porque não coaduna a nossa atitude no templo com a nossa atitude em casa. E os filhos ficam perplexos. Maravilha, maravilha. O Alex, ministro de louvor, que está falando, esse vozeirão deve cantar sim. Né? Ele estava falando que você deve cantar bem. Não canta, não. Não canta não, né? Não. A Rosane voltou aqui, temos 5 pessoas aqui conosco. Quero saber se o barulho aqui está incomodando aí. Tá para chegando bem, gente? O pastor Hamilton pontuou aqui um negócio muito interessante em relação à sala de criança. Aqui eu já tive, a gente não está tendo no momento, e algumas vezes eu saía, deixava alguém dirigindo o culto ou pregando, e dava uma fiscalização na salinha e observava que as meninas não estavam ensinando a Bíblia e estavam distraídas no celular, as crianças brincando de outras coisas, elas passando tempo ali. Isso que você falou é muito verdade, é muito verdade. O que falta é preparo, é um treinamento, é um chamado também, porque às vezes bota gente que não é chamado. Para aquele trabalho, a pessoa já não quer ficar no culto, aí arruma desculpa, não vou ficar na salinha com as crianças, quer dizer, mas na verdade ela quer fugir do culto. Sim. E acaba... Mas por um lado, as crianças gostam disso, né? Por exemplo, vai ter salinha? As perguntas é essa. Vai ter salinha? Vai ter, aí quer ir para lá. Mas é a questão que o preparo tem que ser realmente muito bom, tem que ter treinamento, e é o que está faltando. É o que está faltando, né? Treinamento. Mas muito boa a sua fala em relação a isso. Agora, em relação a obreiro, pastor, Sim. o senhor tem passado seus obreiros decepção, problema com liderança? Pois é. Existe uma obediência hoje em dia? As pessoas, quando é chamada a atenção, já estão saindo para outro ministério? É assim que funciona? Como é que está? Funciona. Perguntar para o pastor se teve traição, ou os pastores aí nos ouvindo. Agora conta a sua história triste. Então, querido, até isso tem sido diferente, né? Jesus escolheu 12 discípulos e às vezes a pessoa fala assim, você consagrou fulano e fulano se desviou, então não foi uma escolha de Deus, e tem líder que fica triste com isso. Querido, não se entristeça, se culpa. Não se entristeça não, Jesus escolheu 12 e um era traidor. E quem é mais do que Jesus aqui entre nós? Ninguém. Então se tiver 24, vai ser 2. Isso. Tá bom, querido? Porque não foi de Deus. Foi de Deus sim. Ele é que negligenciou e não valorizou. Mas sabe o que eu tenho visto, meu pastor? Eu tenho visto o seguinte. Uma certa feita, eu estava em uma
em um treinamento, eu era jovem ainda, eu tinha meus 24, 25 anos. Eu estava em um treinamento de merchandising e uma palavra que até hoje eu guardei, o camarada fazendo uma conjectura, que às vezes nós pegamos uma pessoa por ela ser bom em uma certa situação, muito bom, ela é exímia naquilo ali, e nós colocamos ela em um patamar a mais porque ela é boa nisso. Aí ele falou assim, sabe o que acontece? A gente pega um bom vendedor, um excelente vendedor, por ele ser excelente vendedor, por vender muito, a gente coloca ele como gerente. A gente perde um ótimo vendedor e ganha um péssimo gerente. Com certeza. E eu peguei aquilo. E hoje, às vezes, o nosso parâmetro para elevar o obreiro ou a obreira, de pegar um diácono ou uma diaconisa, vamos colocar o diácono e elevar ele ao presbitério, nós sempre fazemos, às vezes, porque ele é um bom diácono. Às vezes você perde um bom diácono e ganha um péssimo presbítero. Essa que é a verdade. Com certeza. E é aí que vem a decepção. Eu, por exemplo, já passei por várias decepções nesse sentido. Né? Tem pessoas que saem do diaconato, ele é um presbítero, o presbítero é para estar pertinho do pastor, e esse pertinho não é um pertinho físico, é a cara prêmio. Antes de acertar o pastor, já acertou o presbítero de tanto que ele se coloca ali. A gente não vê mais isso. E a gente não fala isso, me perdoe aqui o termo pejorativo, perdoe-me mesmo, não é ser puxa-saco, perdoe-me esse termo vulgar, não é isso que nós estamos falando. É sobre a investidura. Jesus tinha alguém que deitava em seu peito, né? Nós estamos falando sobre isso. É sobre alguém estar lado a lado, ombro a ombro, como Josué esteve, como Davi respeitou Saul, mesmo ele recebendo a profecia de que ele seria o próximo rei. Respeitou aquele cara, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Hoje o que mais nós vemos é a pessoa galgar um cargo eclesiástico, ele já quer degladiar com o pastor. Quer ficar como igual, né? Como igual. Como igual. E aí é onde, cuidado, eu não estou dizendo para você não consagrar, estou dizendo para você tomar cuidado, você pode perder um excelente diácono e ganhar um péssimo presbítero. Porque aí o presbítero, o presbitério, eu não estou falando de presbítero da minha igreja, estou falando de um presbitério de um modo geral, não é uma regra, né? Por favor, isso aqui não é um padrão, mas das minhas experiências que eu vejo acontecer. Aí acha que se o outro pregar ele não pode. Quando era para ele estar alegre junto com o pastor, estamos trazendo mais vidas, não. Aí ele já vai, ele não te serve mais uma água, porque agora ele é do presbitério. Eu fico observando isso, né? Você consagra o cara, mas você perdeu o auxiliar. Você perdeu. E aí fica, sabe como quem? Fica como o filho mais velho do pai do filho pródigo. O presbítero, se ele não entender que ele não saiu, ele não precisa ser recebido se ele não saiu, e não é que ele é menosprezado, e o filho do mais velho desse pai não entendeu isso. Ele até achou assim, poxa, então eu vou sair também, vou errar, porque esse aí saiu e tu fizeste e nunca fizeste por mim. Cara, tudo que está aqui é teu, presbítero. Presbitério, não estou falando presbítero A ou presbítero B, presbitério, tudo que está ali com o seu pastor, entenda, é seu. Se ele está deixando um pregar, se ele está deixando um, né, com raio de ação, ele está fazendo igual ele fez contigo, é para esse também se tornar, é festa para esse, e ao invés de você se chatear porque não pregou no domingo, fique feliz, porque tem alguém lá que deu a oportunidade para pregar, tem um jovem lá, tem alguém que está sendo consolidado, que amanhã também ele vai estar na condição do filho mais velho. Mas aí, meu pastor, para nós fecharmos isso aqui, muitos agem como esse irmão mais velho. Fica enciumado. Enciumado. Ele não entende. Se o pastor estar aqui, ele está liberando alguém para pregar, o próprio pastor está aqui e o presbitério é para estar aqui ombro a ombro,
Não, o pastor colocou ele, não me colocou. É. O pastor está enraizando, está trazendo. Então, às vezes, você está perdendo um bom diácono e, infelizmente, ganhando um péssimo presbítero. Aham. Né? E aí, assim, acontece muito isso. A minha mãe chama isso de pescar no aquário. Sei. Né? Você ir lá na igreja do outro e ver a debilidade da igreja, e aí a debilidade, nós vamos colocar aqui mais material, por assim dizer. Uhum. É uma igreja que não tem um instrumento bom, é uma igreja que não é grande, aí o outro vai lá e começa, né, A persuadir, persuadir com aquela proposta de união, né, mas nunca vem na nossa igreja. Nunca vem. Ele só chama o obreiro seu para ir lá, mas ele nunca vem na sua igreja. Ele nunca vem falar conosco como líder. Pô, o teu obreiro aí, você me libera ele? Eu lembro quando eu era criança, não sei se o pastor passou por isso, minha mãe detestava a situação assim, de alguém me chamar e eu mandar falar com a minha mãe. Pede a minha mãe. Minha mãe me batia e aí que ela não deixava mesmo. E tinha coisas que eu até permitia um adulto pedir minha mãe, mas eram coisas assim, seu filho pode ir no campo de Paracambi para jogar o futebol, que era longe, eu deixava pedir. Tinha coisas que eu nem deixava pedir minha mãe, porque eu sei, não, isso aí não vai pedir minha mãe não, com certeza ela não vai deixar. Então tem pessoas que traz para o pastor, ele tem que conhecer o seu pastor. Pastor, tem um líder que me chamou para dirigir o culto lá de quinta-feira. Na igreja dele. Na igreja dele. Caraca. Né? E sendo que tem culto de quinta-feira na tua igreja. Meu irmão, eu nem levaria isso para o meu pastor, para a minha direção. Nem tocaria nesse assunto. Eu nem tocaria, meu irmão, não vou levar esse assunto aí não. Agora, quem não conhece o seu líder, e detalhe, eles trazem para ficar bem com quem está chamando, para dizer assim, ó, meu pastor que não deixou. Meu pastor não deixa, não. Entendeu? Então, quer dizer, o líder de outro ministério, ele vem aliciando. Eu não faço isso. Isso me enoja, nunca vai me ver, o pastor me conhece, nunca vai me ver aliciando. A porta da igreja está aberta. Se chegou alguém de outro ministério, você não é recebido, mas nunca não é recebido. E também eu procuro saber, porque sempre chega com história do líder. Eu mesmo uma coisa negativa, né? Isso. Eu saí de lá por causa disso, por causa daquilo. Não, vai lá conhecer esse pastor para ver se essa é a verdade. Então, eu não alicio e eu me enojo quando há isso. E aí, né, uma certa feita, nós montamos um ponto de pregação e assim que montamos o ponto de pregação, pintamos, colocamos cadeira e tudo mais, a irmã onde nós havíamos montado o ponto de pregação resolveu sair da igreja. Logo depois que a gente montou, construímos banheiro. Então, e quando ela saiu da igreja, ela foi para uma outra igreja e falou assim, pastor, mas eu queria que continuasse o ponto de pregação como pastor. Eu falei, irmã, nunca eu vou fazer isso, isso é antiético. Né? A irmã está sob outra direção, agora quem tem que vir aí é o seu líder. Como dízimo também. Dízimo é na sua igreja. Isso. Então eu tenho visto isso. E as pessoas passam ali e uma simples oferta de uma mensagem, uma simples oferta de um cargo, né, de uma outra igreja, as pessoas estão nos abandonando. Meu pastor, não sei qual tem sido a sua realidade. E eles mesmo ainda partem defamando, às vezes, o ministério. Só misericórdia. Maravilha. Olha só, deixa eu ler só aqui umas coisas. O Alex está falando, nossos filhos nos observam o tempo inteiro. E é verdade que temos que vigiar nossas atitudes, que fala muito sobre nós, dentro de casa, né? Por isso tem que E a Jacira Alves, uma amiga de longas datas, ela é filha do meu primeiro pastor, quando eu me converti, em 1985. E a Jacira, uma amiga minha, trabalhou comigo. Ela está dizendo, pastor Paulo César, com seu amigo, meu amigo de longa data, homem valoroso, que transmite mensagens que edificam. Deus tem usado muito esse pastor, grandemente. Deixo para os pastores a paz do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz, minha irmã. O Alex Reis, lá de São Paulo,
um amigo, está dizendo o seguinte: uma live sempre edifica. E o Alex está dizendo o seguinte: concordo com você, ótima colocação. Tem função que a pessoa faz tão bem que se ela for para outra, não fará com a mesma eficiência como fazia anterior. É sobre isso, Alex. Né? E o Alex Reis, lá de São Paulo, tá perguntando o seguinte: se o abençoado for um pregador itinerante e membro do Senhor, ele será liberado para dirigir uma campanha ou não? Quer dizer, ele está perguntando em outra igreja. Sim. Alex? Alex Reis. Meu Alex, queridão, sim, varão, sim. Tá? Os meus pregadores lá não tem dia. Tá? Sabe por quê, querido? Porque eu também faço missões. Tá? E assim, estamos trabalhando para o reino. Entende? Podemos trabalhar para o reino na igreja local, mas também podemos trabalhar para o reino em outros lugares. Eu nunca deixo de liberar os meus itinerantes. Ele fala assim: pastor Hamilton, eu recebi um convite para pregar de tal dia. Isso. O senhor fica prendendo o cara? Não. A única coisa que eu peço é a comunicação. E graças a Deus eles me comunicam. Eu tenho jovens lá que estão pregando, varão, que bênção. Que bênção. E eles vão debaixo da minha bênção. Eu os abençoo. Por quê? Porque eu, igual agora, eu estou indo para Queluzito, nós vamos para São Paulo. O Alex é de São Paulo? São Paulo. Vou na tua terra aí, hein, varão? São Paulo. Então eu sei o que é isso. E a igreja não pode se fechar. Eu entendo o ministério. Então eu não prendo. Eu já tive jovens lá que foi pregar 7 quintas-feiras em uma igreja. Amém. Nosso culto é às quartas. Mas sempre eles procuram estar quarta-feira. Mas quando recebe um ou outro convite, eles são liberados. Porque tem igreja que também tem um culto quarta-feira. Eu mesmo com a minha esposa, nós fazemos uma troca. Não saímos os dois. Mas se tivermos agenda dia de quarta, se for eu, ela fica. Se for ela, eu fico. As minhas moças, elas têm agenda também nas quartas. E nós não deixamos as nossas moças sós. Ou eu vou, ou minha esposa vai. Então, eu sou muito a favor dessa itinerância. Eu não prendo o ministério de ninguém, até porque eu lembro de um slogan na esfera da educação e eu adaptei ele para Cristo Jesus, porque esse slogan, na verdade, foi tirado da palavra. O slogan dizia o seguinte: educar, né, não é cortar as asas, mas sim orientar o voo. Então, não é cortar as asas que eu vou fazer com que a pessoa tenha uma conduta ilibada. Não, é eu orientar o voo. É melhor orientar o voo do que cortar as asas. Eu corto as asas e aí eu não vou ter nem um voo ruim e nem um outro tipo de voo. Eu cortei as asas, mas se eu orientar o voo, então eu estou fadado a ter, no caso assim, eu vou ter um retorno benéfico daquilo ali. É igual assim, entre eu prender um filho e educá-lo, é melhor educar, orientá-lo, né, passar para ele a realidade. Então, respondendo a sua pergunta, espero que eu tenha respondido, jamais, tá? Ministério dado por Deus, eu sei abraçar e ajudar, tá bom, querido? Até porque eu sou também esse itinerante. Né? Para quem não sabe e está nos assistindo, o pastor lembra que eu fui concursado dos Correios, governo federal. Não aconselho ninguém a fazer isso, por favor, mas eu pedi exoneração depois de 18 anos, e alguém vai perguntar assim: Deus mandou sair? Queridos, Deus nem mandou eu entrar. A minha obediência não foi agora. Na verdade, eu só tive que pedir exoneração do Correio por desobediência. Porque Deus não mandou nem eu entrar. Na minha juventude, eu já havia recebido de Deus que Ele era o meu patrão, Ele era o meu salário. Mas eu ainda, né, jovem, eu fui lá, fiz concurso, passei, e aí quando eu pedi exoneração, eu estava assim, tinha viagem, Bolívia, igual eu fui para Bolívia, fomos para Bahia, né, Valença,
e tantos outros lugares, São Paulo virou praticamente o quintal de casa. Quintal de casa. Então, a empresa não vai, o pastor Hamilton vai ser... Não. Mas eu não aconselho você fazer isso, a menos que Deus tenha esse chamado. Porque tem uns que Deus chamou, irmãos, para a obra e não adianta. Não vai dar para trabalhar. Deus tirou minha esposa. Foi difícil pedir exoneração. Minha exoneração é como se fosse o Isaac. Sacrifício. Meu irmão, eu não falei para minha esposa, estou indo lá nos Correios pedir exoneração depois dos 18 anos. Meu alimentação era quase R$3.000, só meu alimentação, meu cartão. Entende? Fora o salário, plano de saúde. Não, eu cheguei e falei, pedi exoneração. Mas eu estava agora eu estava agora em um alinhamento com Deus. Porque eu vou te dizer, queridos, que você que está nos assistindo e nos ouvindo, se Abraão chega para sua esposa e fala assim, estou indo ali matar ele. Meu irmão, ele não saía de casa com aquela criança, você que é mãe, me corrija aí se eu estiver errado. Aquela mulher não ia deixar aquele homem sair nunca. Ele foi quieto. Eu fiz a mesma coisa, fui quietinho quando cheguei. Não aconselho, foi um bom concurso. Foram 44.000 candidatos para 2 vagas, governo federal. Mas essa é a minha experiência de vida. Então, me pergunta, você prende o itinerante? Jamais. Eu não prendo nem itinerante e nem aquele que é convidado casualmente. Eu não prendo nem aquele que nunca pregou na minha igreja, mas alguém está convidando ele. É esse que eu não prendo mesmo. E às vezes as pessoas não entendem. Fulano, sempre tem alguém falando assim, meu pastor nunca me deu oportunidade para pregar na minha igreja, mas fulano de tal está me convidando, só está convidando porque não conhece. Teu pastor te conhece. Verdade. Olha que o Alex, lá de São Paulo, está falando aqui, vem tomar um café comigo. Quando você foi em São Paulo. Vou sim, vai ser um prazer. Alex, nós temos que fazer aí. De onde ele esteja. Fala aí a sua cidade, Alex, eu esqueci, acho que é São José dos Campos. Deve ser lá, não sei. Eu estive em São José do Rio Preto, Campos do Jordão, Caçapava, Campinas. Ele vai falar aqui de onde ele está. Eu estou devendo uma visita ao Alex também lá. O Alex também, só que é Alves, aqui da nossa igreja, está dizendo o seguinte, é sobre isso que a gente fala sempre, pastor Paulo, satisfação, sempre haver comunicação, né? Tá ligado? A gente conversa aqui bastante com o Alex sobre, até aqui o pessoal do louvor, o pessoal aqui, para dar satisfação. Antigamente a gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada, e tinha satisfação. E era carta. Agora, uma mensagem, o que custa mandar um áudio, o que custa mandar um recadinho e falar, pastor, estou liberado, posso, tal, como é que o senhor está precisando de mim? E detalhe, a satisfação, ela é na hora do convite, não é aceitar o convite e falar, estou indo, não. Quem for convidado é o que eu ensino lá na minha igreja, meu pastor. Aguarda aí que eu vou falar com o meu líder, porque nesse dia não tem culto lá, ele sempre me libera, mas vai que nesse dia ele está contando comigo. Isso. Pastor, me chamaram tal dia, aconteceu já isso, do camarada já me comunicar, mas comunicar assim, pastor, me convidou tal dia, e eu vou estar lá, e por incrível que pareça, era um dia que não dava, E aí eu instruí ele novamente. Eu falei, meu filho, dessa vez, quem sou eu, né? Eu não estou aqui como seu controlador, não. Mas numa próxima, não vai ser dessa forma, porque você tem que trazer o convite e saber, é essa satisfação que a gente pede. Né? É muito importante esse carinho, esse feedback. O Alex está na capital. Mas ele congrega em São José dos Campos. São José dos Campos. Maravilha. Que bom, Alex. O Alex está dizendo também o seguinte, antigamente a igreja mandava carta diretamente para o pastor do abençoado. Agora mudou bastante. Esse negócio também de receber gente que a gente... Eu já passei por isso, não passo nunca mais na minha vida. Isso há muitos anos, né? De gente que a gente não tinha uma referência, chegava aqui e tal, não sei o quê, daqui a pouco... Como é que é lá? Tem
um processo de adaptação, de saber quem a pessoa é? Chegou de outro ministério lá na sua igreja. Sim, Como é que é isso, esse processo? Então, meu pastor, eu não sei se eu diria assim que eu sou privilegiado, mas eu acho que Deus usa cada um dentro de uma especificidade. Por incrível que pareça, a minha igreja, ela recebe pessoas do mundo, no máximo desviadas. Eu posso contar no dedo as pessoas que vieram de outra denominação e entraram num dia e saíram no outro. Não, mas não fica. Não fica. Teve um casal que chegou lá com carta, já chegaram com a carta, né? E vamos querer ficar aqui. Aí eu deixei a carta dele lá no altar, comuniquei à igreja, tem um casal aqui trazendo carta. O pastor dele soube através dele que ele estava sendo recebido na igreja, mas olha só, qual era a questão? Ele queria algo na igreja, o pastor não fez. Aí com biquinho ele pegou a carta com o pastor e veio para a nossa igreja. Quando ele veio para a nossa igreja, tirou as fotos, tirou eu pegando a carta dele, colocando na mesa, e falou para o pastor que eu fui recebido lá, e naturalmente falou para o pastor que eu aceitei, que eu nem sabia que eu aceitei a condição dele, na verdade ele nem me falou, só fui saber disso depois. O que o pastor fez? Não, então sai de lá e volta que eu vou aceitar o que você quer. E ele veio para pegar a carta, só que quando ele trouxe a carta, trouxe com a plenária presente, a igreja presente. Para pegar, ele veio me chamar em casa, aí eu fui atender ele na igreja, porque eu não gosto de atender assuntos da igreja em casa e nem o de casa na igreja, né? Então, resultado, quando ele foi lá, eu falei assim, irmão, eu nem considero o irmão membro daqui. Porém, o irmão veio aqui diante da plenária, com os membros aqui, entregou-nos a carta dizendo que estaria em nosso ministério. Agora, para o irmão pegar essa carta, eu lhe dou sem problema nenhum. O irmão nem é daqui, sem problema. Porém, tem que ser no dia da plenária aqui, eu explicar o que aconteceu. Nunca mais voltou na igreja. Nem para pegar a carta. Nem para pegar a carta. E depois eu soube que ele veio com esse intuito de enciumar. Pastor desavisado, porque se eu sou pastor, não mudaria o que ele tinha conduta, falado. Que foi consagrar ele ao presbitério. Rapaz. Entendeu? Prova, hein? E o camarada acabou consagrando ele. Depois, infelizmente, acabou, não que é maldição, acabou se separando. Olha só um problema. Mas tudo que começa errado termina errado. Não, e o problema é que ele chegou lá dizendo que deixou a carta e que eu iria consagrar ele ao presbitério, e ele estava lá já há 5 anos. Aí o pastor assim, Silmão, então vem para cá e consagrou. Gente, sabe o que é isso? Síndrome de Geazi. Eu vou explicar o que é a síndrome de Geazi. Explica aí, pessoal, o que é isso. Geazi, queridões, é aquele, igual você conhece bem no texto, aproveitador. Só que ele não usa o nome dele, ele usa o nome de terceiros. Isso. Ele fica fazendo as coisas, se promovendo com terceiros. Vocês lembram muito bem que Naamã é curado da lepra. Naamã mergulha 7 vezes através de uma palavra profética, e Naamã quer entregar uma prata, Naamã quer entregar um ouro ao profeta. Não é pecado o profeta receber, não, e o profeta recebia. Só que nessa situação, o profeta falou recusou. Que não iria receber. Naamã está ali perto, e Naamã acha o quê? Esse camarada aí nem crente é. Esse camarada aí veio agora curado pelo meu Deus e não vai dar nada? Naamã pensando. O texto bíblico, querido, vai dizer, não sou eu, é o texto bíblico. Caso, Geazi, melhor dizendo. O texto bíblico vai dizer que Geazi foi correndo. Ele não foi a cavalo, ele foi correndo atrás da comitiva de Naamã. Imagina ele chegando lá. Imagina cansado, fadigado. Ele não fala eu, ele usa o nome do profeta. Tem muita gente também que quer andar aqui e ali usando o nosso nome, sem a gente ter mandado. Pastor. Isso, com certeza. Sem a gente ter mandado. Meu pastor é legal, meu pastor é maneiro. Aí o líder lá é engambelado, como Naamã foi. Ele chegou assim, meu Senhor mandou eu vir aqui
Ele falou que agora ele quer. Naamã falou assim: tá aí, meu filho. Geazi, ele não ficou leproso, apenas a lepra se manifestou, ele já era leproso. Olha aí. Ele já era, aquela lepra só veio à tona agora. Então tem muita gente em nosso ministério, ele já é leproso. Chega uma hora, ele coloca essa lepra para aparecer. E é desse jeito aí, degladiando com a liderança, fazendo aquilo que a liderança não mandou. Quer conhecer o teu liderado? É você ver ele num dia que você não vai estar na igreja. Você tem que criar um jeito de ver ele lá. Ou então os próprios membros vão dizer, porque o liderado que ele não está ombro a ombro com o pastor, quando o pastor sai e deixa com ele, ele é um carrasco. Ou então ele começa a falar o que? Só vou falar umas verdades do nosso líder, né? Aí começa a querer queimar o líder. Ele quer o lugar do líder, só a misericórdia de Deus. Maravilha, maravilha. O Alex Sal está dizendo, essa live de hoje está muito 10. Queremos bicho. Muito edificados por essas palavras tremendas. Realmente, hoje em dia, você está pastoreando é um desafio muito grande. E tem gente que ele não está na nossa pele e fala assim, se eu fosse o pastor, faria assim, faria assado. Ainda bem que você não é, né? Ainda bem. Ainda bem que você não é. Porque quem está na pele... Agora, tem uma questão da nossa denominação. Nós somos uma igreja denominacional independente, sem ser histórica, né? Não somos metodista, Assembleia de Deus, quadrangular, nem batista, nem presbiteriana, nem nada. Então, aí está a dificuldade de muitas vezes a gente receber pessoas de outra denominação. O assembleiano, muitas vezes, não se identifica com o nosso perfil. Não se identifica. Não se identifica. Quem é assembleiano raiz, né, e gosta da Assembleia de Deus, se ele sair daquela igreja, ele vai para a mesma denominação. Ele pode até sair reclamando de alguma coisa, mas vai para a mesma dele que faz igualzinho. Igualzinho. Não tem diferença quase nenhuma. É a mesma coisa que a pessoa, quando ele sai da denominação dele, eu vejo muitos pastores assim, eu estou chateado com a minha denominação, vou fundar uma igreja, vou começar um ministério. Aí começa igualzinho que ele estava. Igualzinho. Já enraizou aquilo. Já enraizou. Se ele está insatisfeito, por que você não fica? Se ele vai fundar alguma coisa igual aonde ele saiu, por que ele não ficou lá mesmo? Pois é a mesma coisa. Outra história é a cara que vem para a nossa igreja, saiu de lá e chega aqui, quer dar opinião para aqui ser igual aonde ele saiu. Aonde ele saiu. Já viu isso? É melhor ele estar lá. Não é melhor ele estar lá? É melhor. Ele fala assim, pastor, tem uma ideia na minha igreja, antigamente, na onde eu saí, por que a gente não faz isso? Por que não faz aquilo? Por que não trabalha assim? Eu falei, não, só que você está em outra igreja. Você não está na mesma igreja. E se você acha que lá era legal, era melhor ficar lá mesmo. Lá mesmo. Então, existe muito isso. E as nossas igrejas, como tem o nome, né, nós somos mais assim, como é que eu vou dizer? Comunidades, né? Sim. Somos caracterizados como comunidade evangélica. Comunidade. Temos o perfil assim de adoração, de palavra. Não sei se lá é assim. Aqui a gente não tem grupo de irmãs, grupo de criança, grupo que para cantar aquele grupinho. Não sei se lá tem. Só que aqui não tem. Aí a pessoa vem querendo isso. Pastor, podia formar um grupo para cantar, grupo isso. Só que aqui é louvor, adoração e pregação. O culto se resume nisso, né? Oração, louvor, adoração e mensagem, palavra de Deus. E a gente gasta um tempo maior com a palavra do que em muitas igrejas, que tem culto acaba 9 horas, o pregador recebe 15 para 9 para pregar. Então a gente aqui dá ênfase à palavra de Deus. E eu já perdi gente aqui por causa disso. Gente que veio para cá, mas saiu porque a pregação é longa. Longa que eu digo é 40 minutos, 35. A nossa é 1 hora. 1 hora, às vezes. E ele acha muito longo essa... Como é que o senhor vê isso aí, pastor? Então, das pessoas virem, né? Querendo... Eu vou citar novamente o texto bíblico. O irmão vai lembrar e aqueles que estão nos assistindo também vão lembrar.
o texto vai dizer que Esdras, ele montou o púlpito, o povo se reuniu e ele anunciou a palavra da alva da manhã até o meio-dia. Eu acredito que todos aí já leram ou já ouviram falar sobre esse texto. E eu fui militar, fui fuzileiro naval, acredito que, não sei se o pastor foi militar. Fui um tempinho, mas fui. E eu lembro que quando era 6 da manhã, o quartel da Marinha dava o chamado Alvorada. Alvorada. Grupamento lembro. de fuzileiros navais, Alvorada. Alvorada, ou seja, a alva da manhã, 6 da manhã. Eles ficaram de 6 da manhã ao meio-dia com palavra. Palavra. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras. Às vezes as pessoas falam assim: agora nós vamos, o mais importante, o melhor do culto. Queridos, o culto ele é para Deus, não tem melhor nem pior. Todo culto é para o Senhor. Ele tem o mesmo nível, pelo menos deveria ter. A adoração através do cântico é a mesma adoração através da palavra. No momento da mensagem, nós continuamos adorando a Deus, só que agora com a palavra. Mas vamos aqui combinar uma coisa. Temos um diálogo. E um diálogo, ele tem o emissor e tem o receptor. O emissor, ou seja, aquele que emite, se ele quer que o receptor o entenda, ele precisa minimamente de uma linguagem, que essa linguagem seja facilmente interpretada pelo seu ouvinte, se ele quer êxito. Agora, se ele não quer êxito, aí ele vai falar de um modo que aquela pessoa não entenda, um modo difícil, por exemplo, e aquela pessoa não vai entender. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos Deus falando conosco e nós falando com Deus, ou seja, um diálogo. Só que nós damos muita ênfase para as outras coisas, meu pastor, menos para a palavra. Você fica no seu WhatsApp, se brincar, a noite inteira, o dia inteiro. Tem gente que fala assim: vou ver só uma mensagem, fica 6 horas no WhatsApp. Tem gente que maratona a série na Netflix. Assiste, se ela tem 18 capítulos, assiste os 18 capítulos em um dia. Se tem 20 capítulos, maratona. E aí, quando chega na hora de ler a Bíblia, dá sono, não lê, não medita. Então, as pessoas acham, quem acha 1 hora de pregação, 40 minutos de pregação, uma pregação muito longa, já está mostrando a que veio. Ele não quer palavra. E o nosso culto, às vezes, ele está se resumindo em um evento, aonde, se julgamos que essa palavra é palavra de Deus, então, na hora de Deus falar, no momento de Deus falar, nós queremos que seja o mais rápido possível. Agora, também temos que dar a mão à palmatória para aquelas pessoas que vão pregar e faz uma salada mista, fala e não fala nada. Irmão, pelo amor de Deus. Embrulha pé com cabeça. Meu irmão, também ninguém está obrigado a isso. O camarada lê um texto e fala outro texto. O camarada lê a Bíblia e começa a falar da vida dele. Aí ninguém aguenta. Eu vou ser sincero, tem pessoas que pregam 2 horas, e eu vou dizer, parece que foi 10 minutos. Tem pessoas que pregam 10 minutos, parece que foi 5 horas, meu irmão. Então, pregadores da palavra de Deus, por favor, vamos colocar o coração na palavra, vamos nos dedicar, Deus te chamou para isso, se dedique à palavra, pare de ficar imitando pregador no YouTube. Tem gente que imita o pregador, meu irmão, do YouTube, até a língua estranha que o cara fala lá, ele fala. Ele ministra igualzinho, então, e a gente está deixando de buscar o Espírito Santo. A gente está deixando de buscar a Deus, e o texto sagrado continua ecoando no meu coração, na minha alma: errais por não conhecer as Escrituras. Eu tenho um trabalho na minha igreja, jornada bíblica. O que é jornada bíblica? 36 horas ininterrupta de leitura da palavra de Deus. É só leitura, não tem cântico, só leitura.
É um bloco de 6 em 6 horas. Cada pessoa dirige esse bloco de 6 horas. É só leitura, meu irmão. E é na igreja? É na presencial. igreja, presencial. Não, nada de online, meu irmão. Uhum. Nada de online. Presencial e com o livro da capa preta. É com o livro. Então a gente começa a primeira leitura do ano, a primeira jornada, Gênesis, e vai na sequência. 36 horas. Parou em Levítico, parou em Números, aonde parar na próxima jornada, continua dali. 36 horas ininterrupta. Irmãos, leitura da palavra. As pessoas não estão lendo a Bíblia. Escute uma coisa, nós enquanto cristãos, nós lemos a Bíblia e as pessoas leem a nossa vida. Por isso Hebreus, capítulo 12, vai nos advertir o seguinte, né? Para nós tomarmos cuidado porque estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunha. Então, se por um lado nós temos que dar ênfase à palavra, por um outro lado, nós temos que ter pessoas que se dediquem a essa instrução da palavra, se dediquem, né? A Bíblia diz assim, olha, aquele que instrui, se dedique. Aquele que ensina, se dedica ao ensino. Então, meu irmão, para de ficar copiando, para de ficar pegando mensagem. Não que estejamos proibidos. O pastor Paulo pode, numa pregação, falar uma palavra interessante, como eu já peguei muita palavra do pastor. Eu falei, meu Deus, essa é a mentoria. Eu estou falando, eu imitá-lo e pegar tudo pormenorizadamente. Não, de repente ele vai dar uma temática interessante. Eu falei, poxa, pesquei. Uhum. Nós somos ensinadores. E dali você pode até acrescentar, acrescentar. O problema é que nós estamos imitando mensagem, estamos querendo like e não temos mais compromisso. Então, realmente fica fadonho para o membro. Mas, por um outro lado, se é palavra, meu irmão, tem que dar tempo para a palavra. Maravilha. Então, eu já tive, o Alex Reis está falando que é o seguinte, ele foi pregar numa igreja, ministrar em certo ministério, e o louvor acabou 8h50. E o pastor pediu para terminar 9h15, quer dizer, só deu 25 minutos para ele de mensagem. Aí o Alex Alves falou que ele faria o seguinte, nem pregaria como alguns fazem, né? O evangelista Adalberto é também um teólogo, ensinador, gosta muito de ensinar pregadores. O mínimo para um pregador deveria ser 1 hora. Abaixo disso, é difícil desenvolver uma boa mensagem. Tudo bem, o Adalberto, mas o pastor falou um negócio aqui. Também se essa 1 hora for um negócio ruim, meu Deus, desagradável, cheio de bobeira, de besteira, aí não vale a pena. Não vai valer a pena. Então, tem que ser algo que seja 1 hora que pareça 10 minutos. E não algo que seja 10 minutos que pareça uma eternidade. Né? Porque, às vezes, algumas vezes, né, a gente já tiver... Eu fico olhando para o público e vendo a reação das pessoas, irmãos. Se eu vejo que eu estou realmente enfadando, eu paro o negócio. Amém. Meu limite acabou, eu não vou ficar enchendo linguiça. E algumas vezes alguém falou, puxa, já acabou, podia ir mais um pouco. Porque a gente procura trazer mensagens que realmente edificam, que trazem ensinamento, que tragam conteúdos realmente históricos, geográficos, edificação. Essa é o teor da mensagem. Mas algumas igrejas dão preferência a muito louvor, embora a sua igreja é uma igreja de louvor, de adoração. Sim. Né? Tem lá as suas filhas também que fazem parte do ministério, mas a palavra... A palavra é 1 hora de palavra, hora de palavra. Minimamente. Aí temos a mini vigília, onde nós damos 1h30. Assim, não quer dizer que o pregador vai usar, mas ele tem 1h30 para desenvolver e tem sido bênção, né? E às vezes tem pregador que com meia hora ele deu aquele recado e acabou. Foi bênção. O que nós, pregadores, temos que fazer é buscar a essência, né? Se estivermos pautados na palavra, se estivermos cheios do Espírito, esse receptor, ele vai estar ali recebendo e naquele momento, talvez vai ser até a salvação dele para muitos casos. Às vezes ele até já aceitou Jesus,
mas talvez naquele dia ele ia deixar o ministério dele. Talvez naquele dia ele estava pensando em tirar até a vida. E aí aquela pregação dada pelo Espírito Santo, não aquela pregação forçada, né? Tem pessoas que leem sobre Jonas e vai falar sobre Moisés. Lê sobre Moisés e fala sobre Jonas. Entenda uma coisa, vou repetir. O teu receptor, ele aceita a sua primeira proposta. Por exemplo, você está lendo no texto sobre paz. Quando você lê sobre paz, o teu receptor já está esperando que a sua fala seja sobre paz. Se você lê sobre paz e vai falar sobre guerra, o teu receptor já não está mais te acompanhando. Então você vai prender, e eu digo prender no bom sentido, a sua plateia, se você for fiel à sua proposta. Se você propõe uma coisa, então cumpra a sua proposta. Em que sentido? Se você leu sobre o amor, pregue sobre o amor. Se você agora vai pregar a Bíblia, não conte a sua vida. Claro que dentro de uma pregação, você pode contar um pequeno testemunho. Pode inserir, mas aí a pessoa vem que eu sou filho de fulano. E detalhe, meu pastor, esse camarada está fadado a toda vez dar sempre o mesmo testemunho. Aí quem está ali já fala assim, de novo ele vai falar isso? Porque eu tinha uma arma na cinta, eu bebi uísque e eu fazia. Quando chega numa outra oportunidade, porque eu matei, eu tinha uma arma na cinta, eu bebi uísque. Eu estou falando aqui porque é só Jesus, né? Os bons entendedores me entenderão. Ele só tem aquilo. Uhum. Aí você, enquanto pastor, para a tua ovelha, porque, irmão, a ovelha quer pasto. E pasto verdinho, né? Então, para você salvar as suas ovelhas, você vai ter que deixar o camarada um pouquinho. Fica ali, queridão. Você vai ter que deixar esse camarada num trabalho de vigília e ainda por cima, em outra igreja que você foi convidado e está levando ele, né? Aí você lá, na sua oportunidade, deixa ele, para ele falar, pô, meu pastorzão deixou eu pregar aqui. Prega aí, varão. Porque na tua ovelha, nas suas ovelhas não dá, não. Então tem muito sobre isso. Agora, mais uma vez, eu insisto em repetir. Quer pregar? Amém. Seja bem-vindo à pregação. Se prepare, né? Minimamente, fique de olho no seu pastor. Como que ele faz? Para você minimamente fazer daquela forma. Não estou dizendo que você tem que ser do jeitinho. Eu estou falando da performance, da linha. Isso na linguagem hoje, coach, né? Chama-se modelar. Não é imitar igualzinho, mas pegar o modelo, né, daquilo que o seu pastor tem sido. E a Bíblia ensina assim, né? Ensina. Que você deve observar o estilo de vida do seu pastor. Olhe para o seu pastor, lá em Hebreus está escrito isso. Eu sempre faço, de vez em quando aqui, um curso de oratória. Tá? A gente tivemos ano passado um curso, tivemos 7 pessoas participando, e até o Adalberto aqui, o evangelista, me sugeriu que a gente fizesse de novo um curso para preparação de pregadores. Mas o grande problema, eu falei para o Adalberto, não é a gente querer fazer um curso e preparar pregadores. O problema é algumas pessoas que já pregam achar que já sabem tudo e não querem melhorar. Porque o fato dele já pregar, ele acha que ele já é o tal. Sim. E ele já agrada. E, principalmente no meio pentecostal, a pessoa pensa que eloquência, pastor Hamilton, é gritar. Ele confunde a palavra eloquência com gritaria. Gritaria é diferente. Tem gente que grita e acaba achando que ele é ótimo no grito dele. Mas, na verdade, a palavra eloquência significa elegância, postura, maneira adequada de pegar no microfone. Tem gente que pega no microfone e parece até que vai engolir o microfone. Né? Faz do microfone um sorvete, baba o microfone. Tem gente que ele vai pregar, ele não tem respeito com o seu auditório, com a plateia. Ele não tem respeito com aquela pessoa que está ali, com o horário, muitas vezes. Sim. Com a ética.
fala palavras chulas, né? Palavras baixo calão, Sim, na hora da sim. mensagem. Quer dizer, esse camarada, se vier aqui, inclusive outro detalhe, nós vamos entrar aqui, indicado por alguém, porque eu só convido eu conhecendo bem, ou se o pastor Hamilton ou outro pastor que eu conheço falar assim, pastor, pode levar, porque é meu amigo, e esse Sim. eu garanto, porque também não trago qualquer um aqui para pregar. Eu prego. Uma vez eu fui, começando no ministério, eu achava que a igreja estava fadigada com a minha mensagem, eu comecei a levar gente para pregar na igreja. Foi uma besteira que eu fiz na minha vida. Porque eu achava que a igreja já estava enjoada de mim. Pois é. E eu levar, aí eu falava, vou levar fulano, vou levar esse cano, vou levar esse cano. É um grande problema. O grande erro. Deixa eu explicar Pode isso falar. aí, pastor. Olha só. O alimento para o nosso tipo de ovelha é o quê? É esse aqui. Quando? Hoje, amanhã e sempre. Então isso aqui é uma coisa que é o alimento. Por exemplo, o arroz, o feijão, é o seu tipo de alimento. Você vai comer hoje, amanhã, depois e depois. Então, vamos colocar a galinha, é o milho. Eu estou dando um exemplo aqui grotesco, mas para nós entendermos. Quando? Hoje, amanhã, depois. Então a gente tem que parar com essa ideia. E o pastor teve que sofrer isso para entender. Para poder entender. Não, a minha ovelha, ela come isso aqui, palavra. Então nunca vai ser fadonho se eu ficar na palavra. Aí você tira o alimento que é da ovelha, que é a palavra, aí traz um alimento, né, ruim, que não é palavra, porque tem certos pregadores que você coloca entretenimento. Ali, aí você está espalhando. Espalhando. Ih, caramba, comida boa hoje não tem, não. Então, isso há muitos anos atrás. Eu não era nem pastor dessa igreja, eu era pastor de outra denominação. E eu dirigi uma filial de outra igreja. Eu era recém-casado. E quando eu pregava, todo domingo era eu, dia de semana era eu. Não tinha muito obreiro para dividir. E aí era eu. Aí quando, uma vez eu chamei um pastor para pregar, um pregador. Rapaz, o homem atrapalhou, foi tudo o que eu ensinei o ano inteiro, ele despregou naquele momento. Jesus do céu. Já aconteceu isso? Já. E depois, para a gente consertar, um problema. Eu pensei o seguinte, eu nunca mais vou fazer isso. Eu chamo evento da igreja, aniversário, uma cruzada, ou uma conferência, eu chamo o pregador? Chamo. Já chamei o pastor Hamilton para vir aqui, já pregou. E chamo, mas eu não arrisco quem eu não sei quem é. E eu, sinceramente, pastor, itinerante quase ninguém, só indicado pelo pastor dele. Eu prefiro o pastor que é pastor de igreja, pregador. Ele sabe o que é ter ovelha. Sabe o que é ter ovelha. Não desprezando os itinerantes. Não, de forma alguma. De forma nenhuma. Mas eu prefiro, por quê? Ou então aquele que sabe respeitar o local. Entendeu? O pastor Hamilton tinha um compromisso, mas desmarcou já, pastor? Desmarquei. Desmarquei. O compromisso não dá para atender com essa chuva. Era um monte. O Alex, fica à vontade, ele tem que sair agora, o Alex Reis. Amém, querido. Deus abençoe. Paz. Deus abençoe. Amém. Muito obrigado por estar conosco aí. Olha aí, entrou o meu amigo, o doutor Dorgelano, grande amigo da Igreja Batista aqui de Nova América. Deus abençoe. Pastor Edmilson. Do pastor Edmilson. Deus abençoe Dorgelano, um amigo. Então, dentro dessa questão da gente trazer pregadores, pessoas para trazer uma palavra, eu faço isso e não vou deixar de fazer. Só que eu gosto muito de saber quem é, porque eu acho que a pessoa tem que respeitar aonde ele está. E eu estava vendo um pastor, eu até repostei isso no Instagram, pastor Carvalho Júnior. Ele falou uma palavra no podcast que ele estava dizendo o seguinte, que ele não acredita que um pregador itinerante, não que eu sou contra itinerante, que eu também sou, fui mais ainda e sou ainda, tem que chegar uma igreja e chegar lá tentar consertar a tua igreja.
Alguém começou a discordar dele, né? Às vezes porque o pastor, ele vê um itinerante, chega lá e começa a querer consertar a tua igreja. Em vez dele pregar a palavra de Deus, a palavra, ele está querendo consertar a tua igreja. Nem pastor ele é e nem daquela igreja ele é. Já passou por essa questão? Demais. E aí, hoje eu estou pegando o pastor amigo pelo pé aqui, vai demais, cada pergunta aí. Porque o que acontece? Nós estamos ali dia a dia. A gente conhece a necessidade. A gente conhece e nos conhecemos. Eu estava no início lá do nosso ministério, eu tinha uma mãezinha lá de uma criança que ele era hiperativo. Hiperativo assim ao extremo, aquela criança, porque também os pais ficam olhando as crianças e não fazem nada. Minha mãe já era diferente, quando nós fazíamos bagunça ou alguma coisa na igreja, ela mesma catava a gente, levava num cantinho e a gente voltava de lá pianinho. E aí o que acontece? Eu estava com essa criança já há mais de um ano. Era o tipo de criança que a gente falava 3, 4 vezes para ele parar de fazer o que estava fazendo. E um dia eu fui fazer um café e vieram alguns convidados. E no meio desses convidados, de fora, né, por óbvio, estava um evangelista. E esse neném estava lá, e lá na minha igreja, no quintal lá da minha casa, quando a igreja era lá, tinha um parquinho, né, balanço de ferro e tal. E esse balanço ia atrapalhar onde eu estava servindo café. E o menino, hiperativo, né, criança, estava no balanço. Só que eu já sabia que com ele tinha que ficar lá 2, 3 vezes e ele saía. Você falava a primeira, a segunda, parece que era contadinho. E ele parava mesmo, mas depois dessas vezes. Aí o evangelista estava perto e eu mandei o garoto parar. Só que eu já sei, 3, 4 vezes. Aí depois eu fui lá de novo para parar. Aí, meu irmão, esse evangelista, na segunda vez que eu falei com o garoto, ele deu um grito com o menino. Não acredito! O pastor já falou 2 vezes com você. Que garoto mal criado. E a mãe lá perto. Ele gritou, todos nós nos assustamos, né? Se hoje o nosso ministério está fazendo 12 anos, isso foi lá no primeiro ano do nosso ministério. E ele gritou excessivamente com aquela criança, eu fiquei com vergonha, a mãe constrangida, a criança, para ele nada foi a mesma coisa. E depois eu chamei ele no cantinho e falei, filho, eu sei quem é essa criança. Eu sei por que eu estou falando com ele várias vezes. Aí, vou te explicar. Aí expliquei tudo para ele. Quer dizer, agora eu estou ali. Ele poderia, naquele momento, a criança ensinar, aquilo que ele fez para a criança ensinar era a mesma coisa. A criança era hiperativa, não estava entendendo nada. Para a mãe já constrangeu, a irmã da mãe estava lá, a família da mãe já ficou chateado? Então imagina isso. Olha quem eu poderia perder por um camarada que não faz parte de lá. Então nós que estamos chegando, você que está chegando em uma igreja, mantenha a ética. O problema da igreja, deixa com o pastor resolver. Você está indo lá para pregar a palavra. O pastor não te convidou, e se ele te convidou para isso, ele está sendo fraco. Imprudente. Se ele te convidou, vai lá para consertar a minha igreja, ele está sendo imprudente e fraco. Mas eu tenho certeza, conhecendo os pastores, ele não está te convidando para consertar a igreja dele. Ele está te convidando para pregar a palavra. Então vai lá e prega a palavra. Então tem isso aí. Eu quando eu chego na igreja, né, que eu sou convidado, eu estou ali como membro. E aquela igreja ali tem um líder, e aquele líder naquele momento vai ser o Senhor. Eu estou aqui na igreja do pastor. Aqui o pastor é o meu líder. Com certeza. Eu não vou nem subir no teu altar sem o teu convite. Exato. Sem o teu convite. E olha que a gente se conhece há muito tempo. Mas se eu chegar aqui na tua igreja, eu vou sentar ali. Agora, se o pastor lá falar assim, pastor Hamilton, vai que o pastor nesse dia está esperando 3 camaradas, tem 3 cadeiras lá. Tem 3 cadeiras. E uma não era sua. E naquele dia eu não fui convidado, eu fui lá para assistir o culto, tá entendendo? Então nós temos que saber chegar na igreja. E outra coisa, viu lá, deixa lá. Jamais eu faria isso, lá na tua igreja. Tem pessoas que não, na minha igreja lá, as cadeiras é assim, aí chega aqui na tua igreja, quer colocar as cadeiras, deixa as cadeiras aí. Quer botar corredor.
Entendeu? Aqui não tem Então, é sobre isso aí. Nós precisamos. Meu amigo Dorgelano está falando aqui, salvo engano, pastor Hamilton, foi da minha turma. Ai, pastor Hamilton. Em Brasília. Em Brasília? Ele foi naval? Foi naval. Olha aqui, ele está falando o seguinte. Em 89, em Brasília. Dorgelano? Dorgelano. Então, Dorgelano, eu fui da turma 3 de 89. Teve uma turma que foi para Brasília, mas a minha turma ficou no Rio. Então, eu fui naval no Rio e me formei, fui servir no grupamento de fuzileiros navais aqui do Rio, que ainda era lá na Praça Mauá, porque não tinha o grupamento de fuzileiros navais, e com 1 ano de marinha, que ainda era o almirante Flores, né, que era o ministro da Marinha, me mandaram para Brasília, eu fui até ser a ordenança dele, fiquei lá naquela península dos ministros, e fui também jogar pela Marinha. Então eu não fui da turma de recrutas de Brasília, eu fui da turma de recruta do Rio, que antigamente era o CR, Centro de Recrutamento, hoje acho que é Cadecha, eu nem reconheço mais. Tá bom, Naval? Legal. Aí eu não fui recruta em Brasília, não. Tá bom. Forte abraço, Deus abençoe. Grande amigo, doutor, um advogado. Meu filho é advogado hoje. Você também é advogado ou não? O seu irmão Estamos lá na área. Estamos lá na área. Trabalha também nessa área também. Meu filho é advogado hoje, inspirado aqui no talento do Dorgelano. Dorgelano, né? O doutor Marcos Paulo Dorgelano, aí, ó. Inspirado em ti aí, que ele hoje já está aí, já advogando aí. Bom, então, gente, que coisa interessante, coisa maravilhosa é essa questão de a gente falar de experiência ministerial, né? De como que a gente encara, enfrenta, muitas vezes, o ministério. Então, dentro dessa temática, da gente receber pregadores, por exemplo, eu gosto mais de ensino. Eu sou presidente, reitor de um seminário teológico, que é um seminário que abrange qualquer denominação. Muitos pastores, muitos líderes já se formaram conosco. Hoje eu trabalho parceria com o apóstolo André Leal, e a gente tem levado a palavra de Deus na área do ensino. E às vezes alguém me chama para ir numa vigília pentecostal, né? Pregar numa vigília onde o pessoal pula, dança e sapateia. Eu não consigo, sinceramente, eu já fui pregar numa vigília e mudou tudo lá. O pessoal passou a abrir a Bíblia, ensinar, receber a palavra de Deus. Então, se alguém quiser me convidar para a vigília pentecostal, onde vai ter reteté, pula-pula, eu não vou conseguir fazer o que você quer que eu faça. Eu vou pregar a palavra de Deus e ensinar a palavra lá. Tá bom? Gente, nós já estamos encerrando. Pastor Hamilton, quer dar uma consideração final, aquilo que a gente não falou? Vamos deixar aquela segunda parte? Sim, sim. Qual? Sexta-feira. Sexta-feira? Sexta-feira, no mesmo horário, às 18h. A gente consegue conversar sobre liderança e finanças. Vamos entrar um pouquinho nessa área forte de finanças? Sim. Para a gente poder entender, inclusive já botar aqui um gostinho na sua boca aqui. Será que o cristão, ele pode ser próspero, ter prosperidade, gozar das coisas boas desta terra? Ou a gente só vai gozar ou desfrutar das mansões celestiais? Nessa terra a gente tem que sofrer, tem que viver endividado com problema. Como é que é isso? Como é que você entende isso? Nós vamos perguntar isso tudo, pastor Hamilton. Nós vamos conversar muito sobre esse assunto e também sobre liderança. Tá bom, gente? Deus abençoe sua vida. Pode dar considerações finais aí, pastor Hamilton? Amém, queridos. Eu quero agradecer ao pastor Paulo César, né, pelo convite. Tem sido um canal de bênçãos. Agradecer a vocês que ficaram conosco até agora, aqueles que também não puderam ficar, mas que nos assistiram, né? A sua presença, embora aí do outro lado, é muito importante, né? Não faríamos aqui esse podcast sem vocês,
Então, nosso muito obrigado. E eu quero deixar aqui, pastor, o Sim. seguinte: quem hoje nos assistiu, somente quem nos assistiu hoje, e estará nos assistindo na sexta-feira que vem, o pastor tem como saber ou não? É porque eu sou da antiga. Tem como saber? Então, pastor, quem nos assistiu hoje vai nos assistir na sexta-feira, com vocês, nós vamos fazer o sorteio de um convite do Teatro de Nova Iguaçu no dia 21 de setembro. Você vai ganhar um convite, tá? Esse convite, irmãos, ele vai estar num preço mínimo, eu ainda não sei qual é o preço, mas eu sei, minimamente vai ser R$50, tá? Mas você vai ganhar o convite, não vai ser o da área VIP, mas eu vou estar sorteando um convite só com esse pessoal. Amém. Que nos assistiu hoje. Aí você vai entrar na sexta-feira e vai falar: olha, eu estive na sexta-feira passada. O pastor vai anotar o nome e nós vamos fazer um sorteio na sexta-feira que vem. E você, ganhador ou ganhadora, vai estar pegando, quando os convites ficarem prontos, você vai estar pegando um convite comigo, tá? Eu vou deixar o telefone, pode ser o telefone do pastor mesmo. Fica tranquilo. E você será meu convidado para nesse dia estar lá prestigiando o ministério das gêmeas Lívia e Alana. Mais uma vez eu peço vocês, entre lá no canal do YouTube, Gêmeas Lívia e Alana. Você vai ver lá, dentre tantas músicas que elas estão cantando, de outros artistas até, elas também estão com a música delas, Salvos pela Graça. É a música tema do evento do teatro e a música tema do podcast, podcast não, é Spotify, né? Spotify. E o clipe delas, irmãos, já está para ser lançado, tá? O clipe delas foi gravado em São José do Rio Preto, lá em São Paulo. Eu estive lá, eu, minha esposa. O clipe está simplesmente lindo, tá? Assim também que for lançado, eu vou pedir para o pastor Paulo, de primeira mão, ainda aqui, que eu não esteja aqui, mas ele vai estar falando aqui, que ele está sempre fazendo aqui os programas e falando aí. Tá bom, queridos? Deus abençoe, que esta palavra do Senhor Jesus possa fazer morada no seu coração e que o Senhor seja contigo, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa. Graça e paz. Maravilha. Olha, esse podcast foi dividido em duas partes. A primeira, a gente foi indo, caminhou, mas a internet ficou fraca, a gente estava fazendo lá no escritório e, como é longe aqui, ficou caindo. Nós viemos para cá. E aqui deu para segurar. Então, eu quero agradecer quem entrou lá na primeira vez, quem está agora na segunda vez aqui. Quero agradecer a Deus você que entrou. E quero também convidar você, além de sexta-feira, para segunda-feira eu vou ter um podcast aqui com um cara fantástico, Pastor Júlio. Pastor Júlio é um adorador, ele canta, ministra, entende muito de música, de adoração nas igrejas, e nós vamos falar sobre louvor e adoração nas igrejas. Eu quero convidar para assistirem todos os líderes de ministério de louvor, quem canta, quem toca, quem ministra, pastores. Ele vai dar uma aula aqui no podcast sobre como criar um ministério de louvor que funcione, que dê certo, como se comportar lá na adoração, no momento do culto. Vai ser maravilhoso, tá bom? Então, segunda-feira, 19 horas. Nessa segunda vai ser 19. Com o pastor Hamilton, sexta-feira vai ser às 18, ok? Deus abençoe tua vida. Gente, domingo temos cultos, tá? Você pode vir participar, porta aberta, Ministério Encontro com Cristo, Rua Simão Sochete, 592. E lá, no Chamados por Cristo, Avenida Goiânia, número 198. E como eu disse, repito, 198. Nesse mês de janeiro estamos lá às quartas-feiras comemorando os 12 anos do Ministério Chamados por Cristo. Tá? E uma quarta-feira dessa vou estar lá, antes que termine, né? Vou estar lá para também ouvir lá um pouquinho da palavra de Deus. Sim, lá. Sim, no dia 24, pastor, vai ser o lançamento do livro da pastora Lívia, minha esposa. Maravilha. Ela foi chamada, depois ela vai estar em São Paulo, né, trazendo os exemplares,
e a editora, né, convidou ela, um livro sensacional. Então, pastor é meu convidado. Amém. Quarta-feira, dia 24. 24. Aí faz uma forcinha. Maravilha. E todos aí estão convidados. Ok, tá? ok. Deus abençoe. Negócio de compartilhar e de apoiar a escritura é comigo mesmo. Eu gosto disso, escrevi já alguns livros, e aonde tem escritor eu quero estar perto. Deus abençoe a pastora Lívia, que escreveu esse livro também. Querido, então até a próxima, que Deus abençoe tua vida, graça e paz. Amém.